Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica a sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos refletindo o 18º domingo do tempo comum. Primeiro dia da semana, dia de celebrar a Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. E na sua Páscoa e ressurreição também celebrar a nossa Páscoa semanal. Os textos para a liturgia deste domingo é o capítulo 55 do livro do profeta Isaías, o Salmo 144 e a carta de São Paulo aos Romanos. O Evangelho, capítulo 14 de Mateus, versículos de 13 a 21. Jesus, quando vê a grande multidão faminta, ele sente compaixão e também cura os doentes que estão ali dentro daquela multidão. A palavra que sobressai nessa primeira parte do Evangelho é compaixão. O que é que significa ter compaixão? A palavra compaixão significa se colocar do lado do outro, descer da nossa altura para nos colocar na mesma altura do próximo, do necessitado. E Jesus faz essa bonita experiência de kenosis, de esvaziamento, de rebaixamento, para realmente se colocar do lado dessa multidão faminta, do lado dessa multidão que necessitava de pão, como também necessitava da sua palavra, da sua presença. Sentir compaixão é diferente de sentir pena. Pena é um sentimento desprezível. Quando a gente fala sentir pena do outro, a gente se coloca acima do próximo. E ninguém deve se colocar acima do outro. Por isso, o sentimento que nós devemos ter é o sentimento de compaixão. Nos colocar do lado do próximo para ajudá-lo, para socorrê-lo. Outra coisa muito importante nesse evangelho que nos leva também a uma profunda reflexão são as atitudes dos discípulos. Quando eles veem a multidão faminta e já chegando à tarde, eles pedem que a multidão se disperse, que cada um vá para a sua aldeia ou vá procurar lugar para comprar comida. Os discípulos não compreendem que essa não era a atitude de Jesus. A atitude de Jesus era acolher e não separar, dividir. Claro, mandar embora, mandar comprar comida, essas eram as duas mais fáceis decisões. E Jesus não permite que isso aconteça, porque os discípulos, eles pareciam que caminhava na contramão da orientação de Jesus, da orientação do próprio Evangelho. Por isso, Jesus diz, é preciso acolher essa multidão faminta e sedenta. Era uma multidão marginalizada, excluída, que buscava, claro, o pão, mas que buscava também a libertação. E é por isso que Jesus sente compaixão. Os discípulos perguntam, mas o que é que nós vamos fazer? Um deles diz, aqui tem alguém que tem 5 pães e 2 peixes. E outros perguntam, mas o que é isso para alimentar essa grande multidão? O que é isso para alimentar tanta gente? 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. 7 é o número da plenitude de Deus. É o número da totalidade do amor de Deus
do amor puro, do amor que sempre acolhe e não deixa ninguém passar necessidade. Os pães são sinais da Eucaristia. Jesus, ele reparte os pães, reparte o seu próprio corpo, e todos aqueles que se alimentarem da Eucaristia nunca mais terão fome. Os peixes são sinais da vida que sabe partilhar. Vejam como é importante a gente olhar os símbolos. Os pães, sinais da Eucaristia, do próprio Cristo que dá o seu corpo como verdadeiro alimento. Os peixes como sinais de vida, de renovação, sinais daqueles que realmente sabem partilhar o que têm. Jesus tomou os alimentos, olhou para o céu e deu graças. Vejam que é um gesto profundamente eucarístico. São as mesmas palavras que estão na última ceia, quando Jesus se dá como verdadeiro alimento, verdadeira comida. Dar graças significa pedir ao Pai que abençoasse os alimentos. Gesto eucarístico, porque a Eucaristia é esse sinal verdadeiro de partilha. Tudo o que é partilhado é Eucaristia. E tudo que é partilhado sempre sobra. Vejam que sobraram 12 cestos cheios. O 12 também é o número da totalidade de Deus. É o número do amor perfeito, porque Deus é amor perfeito. É interessante a gente observar que Jesus não multiplica os pães, não multiplica os peixes. Primeiro, ele faz uma oração, bendiz a Deus e lhe dá graças. Os alimentos que estão ali e que foram tirados da própria multidão vêm das mãos de Deus. Esses alimentos são para todos. Deus não quer que nenhum dos seus filhos passe fome, passe necessidade. O olhar de Jesus voltado para o céu e a bênção são o reconhecimento de que Deus é o dono do pão. Hoje, infelizmente, muitos passam fome porque não têm o dinheiro para comprar o pão. E para que esse pão seja repartido na sua mesa, na mesa da sua casa, com a sua família. Deus não quer que ninguém passe fome. Absolutamente ninguém. O olhar de Jesus para o céu é realmente uma forma de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Nós temos o cuidado de, antes de nos alimentarmos, pedir a Deus que abençoe o pão que está sobre nossa mesa? Às vezes pensamos que ele é só conseguido pela força do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa inteligência. Não, o pão é dom de Deus. É Ele que nos dá a inteligência e a capacidade para que possamos conseguir o pão de cada dia. Por isso é fundamental sempre agradecer a Deus o pão que está em nossa mesa, que está para nos alimentar. Jesus, com suas mãos solidárias, parte o pão com seus discípulos. Os discípulos, por sua vez, prolongam as mãos de Jesus, distribuindo o pão e os peixes à multidão. E aqueles que estão no meio da multidão vão passando de mão em mão aquilo que recebeu, para que todos pudessem
ter sua fome saciada. Portanto, as mãos que partilham são as mãos de Jesus. E quando partilhamos o que temos, são gestos das mãos de Jesus através das nossas mãos. As nossas mãos são solidárias. As nossas mãos são capazes de partilhar o que se tem. Somos sensíveis com aqueles que têm fome. Somos capazes de sentir compaixão, de nos colocar na altura do outro para ajudá-lo, para socorrê-lo. Na verdade, não existe a multiplicação como muita gente pensa, ou como nós às vezes pensamos. Na verdade, o que existe é o grande milagre que chamamos partilha. Então, Jesus não fez uma multiplicação dos pães. Jesus fez e realizou diante dos discípulos e diante da multidão o milagre da partilha. Compartilhar gratuitamente com os outros, com os desconhecidos, e não acumular o que sobra, isso sim é milagre. Então, quando aprendemos com Jesus a partilhar com aqueles que conhecemos e com aqueles que não conhecemos, isso sim é milagre. O milagre da partilha, o milagre da solidariedade. No texto do Evangelho, Jesus pede para que o povo fique assentado numa relva, num campo verde. O que é que isso significa? Revela a dignidade. Mesmo sendo uma multidão de excluídos, de marginalizados, é gente, é ser humano, por isso deve ser sempre tratado com dignidade. E Jesus fez questão de mandar o povo se assentar porque ele o tratava com dignidade. Quem toma a refeição assentado é porque é livre. E Jesus liberta pela ação do milagre da partilha. Sentado, não existe discriminação. Todos são acolhidos pelas mãos amorosas de Deus. Todos podem participar da grande mesa festiva, porque, na verdade, aquela experiência era uma experiência de banquete. O Evangelho da Partilha é a grande refeição da inclusão. No reino de Deus, há uma só mesa. Uma mesa para todos. Uma mesa que revela a igualdade e a fraternidade. Queridos irmãos, aproveitemos o Evangelho e as leituras deste domingo para que nós possamos realmente refletir. O que é que significa ser solidário? Qual é o valor da partilha para a minha vida, para a minha espiritualidade? Eu sou aquele que sabe partilhar? Eu sou aquele que sabe oferecer as mãos para que os outros possam ter o necessário? Aproveitemos mesmo a liturgia desse domingo, porque ela é muito importante para que haja dentro de nós essa experiência de acolhida, de fraternidade, de amor ao próximo. E para que seja excluído de dentro de nós o preconceito, a falta de amor, a falta de caridade, a insensibilidade. Que o Senhor nos ajude e que nós sejamos capazes de sempre, aqui na terra, repartir, partilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.